Boa noite, galera. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro aqui no Papo de Físio da UTI. Meu nome é Tamires Jeremias e eu ensino você a conseguir dominar o ventilador mecânico com total segurança. Dar um plantão sem surtar, sem medo de alguma coisa inesperada acontecer com a máquina. Então, toda segunda e quarta a gente tem esse encontro aqui, que é chamado Papo de Físio na UTI, em que eu trago um assunto real do dia a dia de plantão e simplifico esse assunto para você. O tema do nosso encontro de hoje é extubação. Será que o paciente está pronto para sair do ventilador mecânico? É um momento muito esperado pelos nossos pacientes, também esperado pela gente e que precisa ser feito da maneira correta. A gente precisa garantir que ao tirar o tubo endotraqueal do nosso paciente, nada de muito catastrófico vai acontecer na vida dele. E como que a gente vai garantir isso? Existe uma certeza absoluta de que nada de ruim vai acontecer com o paciente? A verdade é que não existe essa certeza, mas existem algumas maneiras da gente prevenir que algo muito ruim aconteça. Porque diferente de quando o paciente está ali mudando de modalidade ventilatória, quando ele é extubado, se der errado, ele vai de novo voltar para a intubação. O médico vai ter que pôr um monte de sedação novamente e tudo que o paciente estava correndo, ganhando no meio do plantão contigo em dias com a equipe é jogado por água abaixo. Por isso, esse momento ele precisa ser conversado com a equipe e manuseado da maneira correta. Quem aqui nunca sentiu aquela coisa gostosa no coração que é extubar um paciente e ouvir a voz dele, ou às vezes ele até falar obrigado? É um momento muito especial porque é um momento que a gente devolve a autonomia do nosso paciente. Uma vez que ele é extubado, que ele fica bem, ele volta a falar, ele volta a se comunicar, ele volta a comer via oral, consegue, né? Normalmente, depois de alguns dias, conseguir voltar a comer. E a família sente como se o pior momento, aquele momento mais triste, já tivesse ido embora. Porque a cena do paciente entubado é uma cena muito marcante para os familiares. Então, quando fala o paciente foi extubado, é como se metade dos problemas dele já tivessem sido resolvidos, para ele e para a família. E eu já vivi, mais ou menos há um ano atrás, essa sensação ao contrário, de estar do lado do familiar, né? De estar como familiar. E eu vou te dizer que durante os dias que o tio do meu esposo ficou internado, ficou entubado, bem grave, que a gente ia visitar ele todo dia na UTI, lá no interior, o momento que mais marcou a família inteira do meu esposo foi o momento que ligaram e falaram que ele tinha sido estubado. E eu lembro que quando eu cheguei na UTI para visitar esse meu tio muito querido, eu falei assim, e aí, né? Eu falei, tentando conversar muito, porque a voz fica muito rouquinha, a gente vai falar sobre isso. Mas ele, depois de um dia mais ou menos que eu fui visitá-lo, que ele tinha sido estubado, ele falou que lembrava dos detalhes da estubação. Ele falou, Tamires, eu lembro da físio me falando, tenha calma, eu vou puxar o tubo, o senhor vai tossir. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Olha que loucura. Então, durante todos aqueles dias ruins de internação, que ele estava ali naquele momento, e eu vivendo esse momento de fragilidade agora como familiar, não como fisioterapeuta, o momento da extubação foi um momento que marcou. Eu lembro, inclusive, da prima do meu esposo, da nossa prima, atendendo o telefone, paralisada, de passando para ela, olha, ele tá pronto, vai ser extubado daqui a pouco. Então, provavelmente, quando vocês chegarem na visita, ele não vai estar com tubo. Então, é importante que para a gente gerar essa emoção, assim como foi comigo, eu não sei se você já viveu isso com algum familiar, que a gente tenha algumas seguranças, né? Na UTI, quanto mais segurança a gente tem num procedimento, mais as chances de dar certo para o paciente. Então, vamos pensar. O paciente vai ser estubado. Primeiro, a estubação é um procedimento. É a coisa mais fácil comparado ao que o paciente viveu antes na ventilação mecânica. Porque a extubação é um momento que, de fato, a gente vai lá e exterioriza, tira. Eu brinco que
O ex da tubação na frente é de externo, você retira o tubo endotraqueal. Mas para isso acontecer, o paciente tem que ter passado por um desmame ventilatório. Um desmame que garantisse que ele ficasse numa modalidade específica e ele ficasse bem. Se o paciente vai sair do tubo, vamos pensar juntos. Ele precisa estar interagindo. Ele precisa estar um pouco mais protagonista da respiração dele. Por isso ele precisa estar com drive respiratório. Senão você tira a máquina, tira o esforço que a máquina está dando por ele e ele para de respirar. Então ele tem que estar ali mais protagonista, mais ativo, mais contactuante, menos sedado. É aquele paciente que sabe o que está acontecendo com ele, não está sentindo dor, mas ele está interagindo. Porque afinal, quando você for lá, você vai ser a pessoa que vai lá tirar o tubo dele, ele precisa responder a ficar fora da ventilação positiva. Esse é o princípio básico do básico, porque você não pode errar. O paciente ainda está sonolento, não está acordando, ele não está preparado para a extubação. Senão imagina só, tu vai tirar o tubo do paciente, ele vai hipoventilar e ele não vai aguentar ficar sem a respiração positiva, que é o ventilador mecânico. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio que erra muito quando a gente está começando, ou quando aí a gente ainda tem um pouco de dúvida da teoria, que é o seguinte, pensa comigo, se o seu paciente ele foi entubado por um problema, concorda? Ele tinha um problema de saúde, o pulmão dele não deu conta dele respirar sozinho, ele entrou numa insuficiência respiratória, ele foi entubado. Para ele sair desse recurso, o motivo que levou ele a precisar do ventilador mecânico precisa ter sido resolvido. Porque se eu fui entubada, eu sou sua paciente, eu fui entubada por uma pneumonia muito ruim, então uma pneumonia mal consolidada, estava em todos os meus lobos pulmonares, toda esparçada no raio-x, estava tomando antibiótico em casa, não resolvia de jeito nenhum, fui para o pronto-socorro extremamente desconfortável. Cheguei no seu plantão, saturando, desconfortável, não venci numa ventilação não invasiva e fui entubada. Beleza. Aí tô muitos dias entubada, já recebendo antibiótico, mas a pneumonia continua lá. Eu brigo com o ventilador, tem períodos do seu plantão que eu faço uma dessaturação e a pneumonia não melhora no raio-x, não melhora no quadro clínico geral. Vai adiantar você me extubar se o motivo que me levou à intubação continua ali muito latente? Não vai adiantar. Então, o motivo que fez o seu paciente precisar do ventilador mecânico, ele precisa estar resolvido. É como se eu chamasse, sei lá, um encanador na minha casa para resolver o cano da minha casa, continua vazando e eu decido pintar a parede. Vai adiantar? Não vai. Eu posso até passar a tinta, mas vai ficar tudo vazado. A tinta não vai durar um dia, porque o problema está no encanamento. Então, isso tem que estar muito claro. E quando a gente chega na frente do leito, o que acontece? O paciente começa a contactuar um pouquinho, começa a ser um pouco mais ativo, o médico e a equipe já falam, e aí, físio, dá para extubar? Olha todo mundo para tua cara e fala, e aí, dá para extubar? Esperando a resposta vir de você. E aí você tem que começar a fazer um checklist mental. Opa, calma, para não falar besteira e para não expor meu paciente, vamos para o checklist. Primeiro, o motivo que ele então foi entubado tá revertido? Beleza, tá. Check na cabeça, como se você estivesse falando consigo mesmo. Segundo, ele tem drive respiratório? Ele tá tendo essa possibilidade de respirar sozinho? Segundo check. Terceiro, ele tá com uma estabilidade hemodinâmica? Ou é aquele paciente que tá com hipotensão, do nada ele faz uma hipertensão, do nada a frequência cardíaca dele fica oscilando, que nem uma bateria de samba? Opa! Esse paciente tem que estar com uma estabilidade hemodinâmica, tá? Check. Esse paciente já está na modalidade ventilatória que vai aguentar a extubação? Então, qual é essa modalidade? É a modalidade que o paciente é mais protagonista da ventilação, que é a pressão suporte. Beleza. Opa, mais um check na minha cabeça. Ele tá em pressão suporte. Na tua cabeça aí, vai pensando comigo. Como se fosse fazer um checklist.
Beleza, ele está em pressão suporte, mas ele está com os parâmetros mínimos. Ou ele está naquela pressão suporte com uma pressão suporte de 14, de 13, uma pressão suporte muito alta. Aí ele ainda não está preparado, ele precisa ser desmamado, os parâmetros precisam ser diminuídos. Não, ele está com o mínimo, Tamires. Meu paciente chegou com o mínimo de parâmetro ventilatório. Opa, aí ele tem mais um check. Tá vendo que você, quando você vai atender o paciente, para que você tenha calma, respire, independente da tua experiência ou não, você tem que ter esses checklists mentais. Esses checklists mentais, eles vão vindo quando a gente se prende na teoria. É como, sei lá, se nós fôssemos viajar. Você vai viajar para um lugar que alguém já te fala, olha, você precisa levar toalha, edredom e roupa de cama. Pô, você tem que colocar isso no seu checklist. Senão é natural que você esqueça uma dessas coisas. Porque de repente, quando você, igual a mim, vai viajar na casa dos teus pais, você não leva isso. Você nem pensa em levar toalha, você nem pensa em levar roupa de cama. Então, se você foge da normalidade, é natural que você precise de instrumentos que te ajudem a lembrar. Faça esse checklist mental. E no começo, eu lembro meus primeiros plantões, né? Eu fazia isso até meio robótico. Então, eu parava na frente do ventilador, vinha o médico todo animado. Físio, o paciente vai ser estubado hoje? Eu falava, vou te trago essa resposta daqui a pouco. Deixa eu avaliar ele. Daí a gente pode conversar depois, discutir juntos? Beleza, pode. Então, eu ia lá na frente do ventilador e começava os meus checklists mentais. Todos esses que a gente conversou até agora a gente chegar nos mais avançados. Putz, já falhou no primeiro. O paciente está em pressão suporte, mas tem hora que ele respira, principalmente idoso. Tem hora que ele respira, tem hora que ele fica um tempão em apneia. Aí o ventilador mecânico começa a apitar com esse paciente em apneia. Se o paciente já faz apneia durante a pressão suporte, ele não vai aguentar fora do ventilador. Então eu chegava no médico e falava, olha, esse paciente está fazendo apneia, não tá na hora, vamos trabalhar para que ele chegue nessa hora. Porque físio, anota aí, é muito pior o paciente ser estubado e falhar, não dar conta de aguentar a estubação, do que você ser cauteloso e conferir esses checklists que a literatura nos traz, para que quando ele saia, ele não volte mais para o ventilador. Tanto, o que é o considerado sucesso? Nossa, o paciente teve um sucesso da estubação. Conta aqui para mim nos comentários se sim ou não, se você sabe o que é sucesso na estubação. Qual é um indicativo que, independente de qual lugar do mundo, se o paciente estiver naquela posição, é considerado sucesso? Coloca aqui para mim, você sabe? Sim ou não? Coloca aqui para mim nos comentários pra gente ir se alinhando aí dentro do nosso conteúdo. E se não souber, não tem problema. Eu falo que aqui a gente tá de físio para físio. Aqui é o lugar que a gente tem para construir esse raciocínio clínico. Coloca para mim se você sabe quando o paciente teve um sucesso na estubação. Sucesso, sim. Então coloca sim aqui. E se você não sabe, coloca não. Porque o que acontece? É natural que quando a gente realiza a estubação, às vezes a gente fica super feliz que em algumas horas o paciente ficou bem. Nossa, estubei o paciente 9 horas da manhã, são 3 horas da tarde e o paciente está super bem. Caramba, então deu tudo certo, né? Não é isso que você pensa? Nossa, que demais, eu para minha casa, já dei meu plantão e deu tudo certo. Esse tudo certo, esse sucesso da nossa estubação, ela só acontece quando o paciente aguenta 48 horas, 2 dias, sem precisar voltar para o tubo. A Laura diz, depende, o paciente tem que tolerar sem nenhum tipo de suporte, ele já foi estubado. Se ele fica 2 dias inteiros, 48 horas, sem voltar para o ventilador mecânico, sem voltar para a necessidade da intubação, aí sim é considerado sucesso.
porque muita coisa pode acontecer nesse tempo. Então, só quando ele completa esses 48 horas, esses 2 dias, a gente fala, opa, a gente respira fundo e fala, beleza, passou. Provavelmente ele não volte mais para o ventilador. Tanto que o paciente, ele já não vai de alta um dia depois que ele é estubado. Já parou para pensar nisso? Às vezes o paciente é estubado, tá super bem, conversando, mas ele ainda continua na UTI. Porque precisa ter a certeza absoluta que aquele procedimento, que é tão importante, que não expõe ele à morte, tenha sido realizado da melhor maneira. Então, só 48 horas a gente fala que o paciente teve de fato sucesso. Foi um desmame concluído com sucesso. E não é um sucesso que eu acho, que você acha, que o médico acha. É um sucesso que a literatura nos traz, que o paciente não está com risco de óbito. Lembra que ventilação mecânica e UTI estão sempre ligados a 2 palavras, vida ou morte. Então, a sua tomada de decisão vai levar mais à vida ou mais à morte. Por isso, a gente tem que ter as certezas, não pode ser achismo ou cada um fazer de uma maneira diferente. Por isso, os protocolos, as diretrizes funcionam não só aqui no Brasil, eles são iguais no mundo todo. Para o paciente ser estubado em outro lugar do mundo, ele passa pelos mesmos procedimentos no ventilador mecânico. Por isso que eu brinco que não tem jeito. Quando você entende de ventilação, você pode estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer UTI, no sul, no nordeste, que você vai estar sabendo o que fazer com o paciente. Então, tá vendo que você vai criando uma história na tua cabeça para a tomada de decisão de tirar ele do tubo. E aí ainda existem outros dados. Que mais o paciente tem que ter para ser estubado corretamente? Ele tem que ter uma gasometria adequada. Então, ele não pode estar em uma plena alteração de gasometria. Uma acidose, uma alcalose. Tamires, mas por quê? O que tem a ver a gasometria dele alterada ou não? Opa, são princípios básicos. Se o paciente tem uma alteração de gasometria, ele está em distúrbio. Essa é a palavra. Ele está em distúrbio, ele está em desequilíbrio. O que acontece com a gente quando a gente entra em desequilíbrio? Algum sistema falha. Não tem jeito. Então, se ele está em desequilíbrio respiratório, o pulmão dele vai falhar. Então, ele precisa estar com aquela gasometria, chuchu, de livro, pH adequado, sem distúrbio de oxigênio, com uma boa relação PaO2-FO2. Porque pensa, se você está em desequilíbrio agora com alguma coisa da tua vida, a conta não fecha. A corda puxa para um lado, a corda puxa para o outro. Eu tô com essa cara pálida, não é pela falta de maquiagem, é porque eu entrei aí numa virose louca, né? Todo mundo aqui em casa, uma infecção alimentar horrível de 4 dias. Em 4 dias eu perdi 5 quilos. Então, minhas calças não estão servindo, parece saco de batata, porque meu corpo entrou em desequilíbrio. E para tentar compensar uma desidratação, que foi de 4 dias, outros sistemas do corpo iam agindo. E a gente entra em desidratação, não consegue alimentar direito, aí você para de comer, bagunça todos os eletrólitos do teu corpo e aí você vai perdendo peso. Se é uma pessoa que já tem se você tem um metabolismo mais acelerado, como é o meu, é assim, é ladeira abaixo. Porque é isso. Toda vez que o nosso corpo entra num desequilíbrio, normalmente o saldo fica mais negativo do que positivo. No meu caso, foram aí 5 quilos em 4 dias. Tem gente que vai achar isso lindo, como eu já ouvi, mas não é. Porque todo o lado oposto gera, né, a gente perder saúde. Então, tanto faz quem quer emagrecer ou não, isso não é positivo. Eu tô aqui, vou ficar aí pelo menos uns 7 dias com calça de batata, porque as calças estão todas largas. Mas é isso, o corpo entra em desequilíbrio. Então, se o paciente está com desequilíbrio de uma gasometria, não tem como ele ser estubado. Porque na hora que ele for estubado, ele vai piorar. E aí ele vai piorar, ele vai precisar de novo da intubação. Esse é um outro princípio básico. E aí existem alguns testes que a gente também faz. A gente tem o teste de respiração espontânea. Então, você coloca todos os parâmetros mínimos, faz o teste de 30 minutos até 120 minutos, até o máximo de 2 horas pela literatura. E se ele passa no teste,
é mais um sinal que ele está pronto para extubação. Mas veja que os sinais, eles não se diminuem, eles somam. Então, opa, paciente passou no teste, tá com drive, tá com isso, tá com aquilo, babá. Seu checklist foi todo completado, aí sim ele vai estar pronto para extubação. Por que eu tô falando isso? Porque é natural que às vezes a gente fala, mas o fisioterapeuta precisa saber de sedação, o fisioterapeuta precisa entender tão bem assim hemodinâmica. Precisa, porque esses pontos estão totalmente ligados ao ventilador mecânico. Por isso que gera tanta dúvida. Eu não estou entendendo essa sincronia, eu não estou entendendo essa modalidade ventilatória, porque você está olhando só para o ventilador, provavelmente. Você está esquecendo de olhar ao redor do teu paciente. O paciente que está conectado a vários fios, que está suscetível a várias alterações hemodinâmicas. Quando você junta esses pontos dos fios que estão atrás dele, do monitor, do ventilador e do que está acontecendo com o paciente, você junta essa história, é como se você juntasse essa história, aí as respostas vão vindo. O que é essa história, gente? Essa história é um raciocínio clínico, você juntando o que um ponto pode interferir no outro. Porque essa é a grande sacada da gente trabalhar na UTI. A gente conseguir juntar pontos, né? Criar um raciocínio clínico que você vai juntando pontos e aquilo tenha uma resolução. É igual a gente pensar isso hoje numa virose. Por que a virose desidrata? Olha como é importante isso. Aqui em casa, 5 pessoas, né, ficaram muito ruins no meu aniversário. Então a gente não sabe se foi algum alimento ou se um de nós estávamos com virose e foi passando um para o outro. Então, eu, meu irmão, minha amiga, meu tio, 5 pessoas ficaram muito ruins. Todos se apresentaram os mesmos sinais clínicos iniciais. Só que a minha amiga teve desmaio. Olha que interessante. Não de interessante, né? Pra gente pensar. Por que ela teve desmaio e alguns de nós não tivemos? Porque ela já tem pressão baixa. Quando ela entrou em desidratação, uma desidratação tão intensa, igual a mim, perdeu um monte de quilo de uma vez só, ela que já tem uma pressão baixa, ela entrou numa hipotensão. Uma hipotensão por uma pessoa que já tem por si só a pressão baixa, ela leva ao desmaio. E não precisa de muito não, ela desmaiou em casa, assim, mais de uma vez com o marido dela. Olha que loucura. Imagina se essa pessoa tá andando sozinha, ou sei lá, faz alguma coisa, começa a trabalhar. Por quê? Você volta para a fisiologia, lembra do que é uma pressão normal, lembra de toda a cascata que vai acontecendo com o nosso corpo e você entende o sinal clínico que acontece. Então, vai estubar o paciente, tá com medo, tá com dúvida, volta para o checklist. Volta para o checklist. É melhor você chegar na equipe e falar, olha, vamos avaliar mais um ponto? Vamos dar uma olhadinha se a pressão dele vai continuar estável? Vamos pedir uma nova gasometria, porque a que estava é muito antiga e eu não consegui ter essa certeza ainda. É melhor você voltar para o checklist, igual eu sempre falo para os alunos da CVM, do que você errar. Então, confere de novo, ciclo, volta para a literatura, aí vai lá e realiza a extubação. Ficou 48 horas fora do tubo, sucesso. E aí existem alguns grupos de pacientes que têm indicação da ventilação não invasiva quando a gente vai extubar. Então, paciente DPOC, paciente ICC, existe um segundo checklist que a gente faz para esses pacientes que, mesmo tomando muito cuidado na extubação, ainda assim eles podem falhar, né? Então, eu trabalhava muito tempo numa UTI cardíaca e na UTI cardíaca tinha um protocolo específico para pacientes que faziam cirurgias cardíacas e ficavam mais de 120 minutos na SEC, que é uma máquina que é utilizada durante a cirurgia cardíaca. Então, vinham 2 pacientes da mesma cirurgia cardíaca, mas esse teve uso de SEC, essa SEC foi prolongada por si só por isso a gente já fazia ventilação não invasiva, o protocolo era da ventilação não invasiva nesses pacientes, porque esse paciente cardíaco ia se beneficiar disso. Não, fez a mesma cirurgia e não teve uso da máquina, não teve uso da SEC. Então, esses pacientes não faziam uso
da ventilação não invasiva depois da extubação. Então aí sim você entende os protocolos. Você não vai lá seguir o protocolo como receita de bolo, só porque todo mundo tá fazendo, ou porque você tá com medo, ou porque você tá inseguro. Porque lembra que medo e insegurança a gente só resolve com uma coisa, que é conhecimento. Não é tempo de experiência, é só conhecimento. Conhecimento vai te dar essa, putz, posso estar com medo, mas eu sei que eu fiz os testes corretos no ventilador. Eu sei que eu testei tudo o que precisava ser testado com o paciente antes dele ser estubado. Aí você vai continuar com um pouquinho de medo, a mão vai continuar suando um pouquinho frio, você vai ficar ali na sua primeira estubação, ali meio agitado, mas depois vai ser um procedimento normal do teu dia a dia. E é legal que cada um reage de um jeito, né? Algumas pessoas me falam que choram na primeira estubação, outras dão aquela tremedeira, né? Porque de fato a primeira normalmente sempre marca a gente, né? A primeira é que dá muito errado, eu acho que também marca. Mas é um momento muito legal. E eu já tive algumas cenas que me marcaram. Uma delas foi um paciente que não estava tantos dias entubado. E quando ele foi estubado, ele falou obrigado. Então ele, obrigado. Falou assim, bem rouquinho, né? Obrigado. E aquilo eu falei, caramba, faz sentido o que a gente está fazendo aqui, né? Nosso estudo, a nossa dedicação é para isso, né? Então isso do obrigado me chamou bastante atenção. E a segunda coisa foi quando o familiar tinha chego, o paciente estava entubado, e na visita da tarde o paciente estava estubado. E você via assim o familiar aos prantos, né? Tipo, abraçando o familiar, agradecendo que ele estava estubado, querendo conversar com a gente, querendo conversar com a equipe, a gente dando as orientações ali naquele momento. Porque realmente, quando eu vivi essa sensação como familiar, não mais como fisioterapeuta, eu acho que eu senti a mesma coisa. Mesmo sabendo todo o procedimento, eu lembro que o caminho de ir até o hospital eu pensava, será que ele passou no teste? Será que foi assim? Será que foi assado? Primeira coisa que eu cheguei foi ver se tinha ventilação não invasiva por perto. Olhei a ventilação não invasiva, olhei o monitor, daí eu respirei e falei, ufa, tá indo para as 48 horas, então tende-se a entender que ele não vai precisar mais ser entubado. E assim foi. Então, esse foi o nosso tema do nosso encontro de hoje. Não reparem a minha palidez. Não é uma palidez de preguiça, é uma palidez de recuperação. Espero que você se sinta seguro com as suas estubações. Entenda que isso é um caminho, isso é um processo. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce preparado. A gente precisa se preparar, precisa cada dia mais ir juntando o nosso leque de conhecimento. Eu sempre falo isso também para os alunos. Tamires, alguns alunos falam, mas eu já assisti o SVM todo, ainda estou na dúvida. Volta para o módulo. Porque é natural que quando a gente tem um medo muito forte, a gente se prenda só naquele medo. E depois que você vence o seu primeiro medo, você vai vendo que existem outros micromedos ali junto. É natural. Então, vence a tua primeira barreira na ventilação e vai se preparando que naturalmente as outras barreiras vão ser vencidas. Certo? Espero que você tenha aproveitado ao máximo o nosso conteúdo. Toda segunda e quarta, nesse bate-encontro, às 7 horas, às vezes meio pálida, às vezes não pálida, a gente tem esse encontro, porque o meu objetivo é te ajudar a dominar a ventilação mecânica, se sentindo totalmente seguro, independente da tua idade, independente se você tem experiência ou não. Eu sempre falo, né, que a ventilação e a fisioterapia de fato transformou a minha vida, e eu quero que, assim como dos alunos, ela também transforme a sua. Porque sim, tem como você conseguir uma boa vaga, você mudar a tua vida financeira, mudar as tuas perspectivas através da físio. Esse papo de, físio não é valorizado, eu fiz isso, fiz aquilo, eu não tenho oportunidade, tu escuta para um ouvido e tu sai pelo outro. Porque se você for conversar agora com qualquer profissional, vai ser a mesma ladainha de sempre. Então, ouve por um lado, deixa sair pelo outro, busca o teu melhor, que naturalmente você vai ser bem colocada no mercado de trabalho. Obrigada, gente, pelas melhoras. Um grande beijo e nos vemos na quarta-feira. Até lá!